Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Andressa, eu sou médica psiquiatra e atuo aqui no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, na UFES. Primeiramente, obrigada pela participação de vocês. E hoje, como o Dr. Marcelo já adiantou, o nosso tema é identificação e manejo da esquizofrenia na atenção primária à saúde. Bom, a esquizofrenia é uma doença antiga, né, reconhecida desde a Grécia Antiga. Então, os primeiros médicos gregos eles já descreviam delírios de grandeza, paranoia e deterioração nas funções cognitivas e na personalidade. Mas apenas no século XIX é que a esquizofrenia foi reconhecida como uma condição médica. Esses dois psiquiatras, Benedict Morel e Amy Kraepelin, eles classificavam essa doença como demência precoce, porque percebia o acometimento de jovens, né, muito jovens, que evoluíam com um quadro muito semelhante a um quadro demencial. E ainda no século XIX, Bloyer cunhou o termo esquizofrenia, que hoje é utilizado. A prevalência da esquizofrenia ao longo da vida, pelas classificações americanas, é de 0,3% a 0,7%. É uma doença igualmente prevalente em homens e mulheres, porém o início é mais precoce entre os homens, né? Geralmente de 10 a 25 anos para os homens e entre 25 a 35 anos para as mulheres. Além disso, as mulheres têm uma distribuição etária bimodal. Elas têm um segundo pico ocorrendo na meia-idade. E quanto mais precoce o início da doença, pior o prognóstico. Então, portanto, homens tendem a ter um prognóstico pior da doença. Quando a doença inicia após os 45 anos, o transtorno é caracterizado como esquizofrenia de início tardio. E o início antes dos 10 anos ou após os 60 anos é raro. A gente deve pensar em diagnósticos diferenciais quando o início da doença se der nesses extremos de idade. O curso da esquizofrenia, geralmente, na maior parte dos casos, 40% a 60% dos casos, é um curso progressivo e deteriorante, né? 20% a 30% dos casos podem ter uma recuperação completa, com uma capacidade funcional preservada, e outros 20% a 30% dos casos cursam com períodos de exacerbações e remissões. O que a gente chama de sintomas positivos, que a gente vai ver quando falar sobre as características clínicas da doença, eles tendem a diminuir ao longo da evolução, e os sintomas negativos, que nós também vamos descrever mais na frente, eles tendem a aumentar. Os principais fatores de risco para a esquizofrenia são o nascimento no fim do inverno, o início da primavera, né, e a gente acredita que isso esteja relacionado a infecções virais, né, existe inclusive a hipótese da influência do vírus influenza. O ambiente urbano, então cidades com uma densidade populacional maior do que 1 milhão tendem a ter mais risco para esquizofrenia. A história familiar, então indivíduos que têm parentes de primeiro grau acometidos por esquizofrenia têm 10% de chance a mais do que a população geral de também desenvolver. Complicações que ocorrem na gestação e no puerpério. E também a idade avançada dos pais, sobretudo a idade avançada do pai. Com relação à etiologia, a esquizofrenia é uma doença multifatorial e bastante heterogênea. Inclusive, hoje a gente tem uma tendência a chamar a doença de esquizofrenias, ou do espectro da esquizofrenia, tamanha sua heterogeneidade. Está envolvido com fatores genéticos, como nós já citamos, com fatores psicossociais, e aí só para dar um exemplo, Freud acreditava que a esquizofrenia tinha a ver com um problema lá do desenvolvimento precoce da infância, né, em que o indivíduo ficava fixado em algumas fases da infância e desenvolvia esses sintomas psicóticos, e também com fatores bioquímicos que nós vamos descrever agora. A principal hipótese aceita para explicar essa esquizofrenia são alterações dopaminérgicas, que é um neurotransmissor cerebral, então uma substância que estimula sinapses, leva mensagens para o cérebro, tá? Em algumas vias cerebrais. Então, numa via que a gente chama de via mesolímbica, por causa da localização dela, do trajeto, a dopamina está muito alta. Isso faz com que o paciente apresente o que a gente chama de sintomas positivos, que nós vamos descrever adiante.
Porém, em outras vias, como na via mesocortical, a dopamina está muito baixa. Isso também leva a alguns sintomas, como sintomas cognitivos, afetivos e negativos. E nas vias nigroestriada e tuberoinfundibular, a dopamina está normal, porém a gente vai ver que o tratamento medicamentoso influencia na dopamina nessas vias. Por isso elas estão citadas aqui. Com relação ao que a gente chama de sintomas positivos, primeiro é muito importante a gente lembrar que aqui a gente já está entrando nas características clínicas e no diagnóstico. É muito importante lembrar que a esquizofrenia, ela é uma doença que o diagnóstico é feito clinicamente. Então, é a anamnese, a história clínica do paciente, junto com o exame do estado mental e a evolução que vão dar esse diagnóstico de esquizofrenia. Não tem nenhum exame laboratorial que confirme esse diagnóstico. E não tem nenhum sintoma que seja patognomônico, aquele sintoma que, se ele acontecer, certamente a doença será esquizofrenia. Então, não existe isso, tá? E algumas pessoas, às vezes, confundem, tendem a achar que pessoas que têm delírios ou alucinações, que nós vamos descrever, têm sempre esquizofrenia. E isso não é verdade. São sintomas que podem ocorrer em outros transtornos mentais. Então, aqui tem o que a gente chama de sintomas positivos da doença, que são aqueles que tendem a ir diminuindo ao longo do tempo, tá? Vou começar falando sobre as alucinações. As alucinações é quando o paciente percebe objetos que, na verdade, não existem, tá? É a percepção de um objeto, mas que não é um objeto real. As principais alucinações na esquizofrenia são as alucinações auditivas, então que o paciente ouve vozes, podem ser alucinações auditivas mais simples, em que ele ouve alguém chamando, ele ouve um ruído, até alucinações mais complexas, em que ele consegue escutar um diálogo inteiro ou histórias por completo, tá? Também são comuns as alucinações visuais, em que o paciente vê objetos, vê bichos, vê pessoas, vê cenários, tá? E as alucinações táteis, em que o paciente sente alguma coisa no corpo, ok? Também os delírios. O delírio é uma alteração do juízo de realidade. Então, o paciente acredita em algo que de fato não é. Só que não é uma simples crença. O delírio ele é uma convicção. É uma crença da qual a gente não consegue desfazer, mesmo que a gente mostre evidências, né? Mesmo que a gente mostre as inconsistências, a pessoa persiste com aquela crença. Então, isso é um delírio, é uma convicção, que geralmente tem um caráter bizarro, tá? Mas nem sempre. Geralmente um caráter bizarro e irrefutável. Essa é a principal característica dos delírios. E os principais delírios em esquizofrenia são os delírios persecutórios, em que o paciente acredita que alguém está perseguindo, que tem uma quadrilha que está atrás dele. Os delírios de grandeza, em que ele acredita ser o presidente de um país, acredita que é dono do SUS, enfim. Delírios erotomaníacos, em que o paciente acredita que alguém, geralmente alguém famoso, uma celebridade, está apaixonado por ele. Delírios de influência, em que ele acha que a televisão está conversando com ele. Enfim, esses são os delírios mais proeminentes na esquizofrenia. Além dos delírios e alucinações, que são mais fáceis de identificar, o esquizofrênico também pode cursar com um discurso bastante desorganizado, né? E esse discurso desorganizado, ele varia desde simples falhas de associação de pensamento, então aquele discurso um pouco mais desorganizado, mas ainda compreensível, até discursos bem desorganizados, que a gente fala às vezes só de salada de palavras, em que o paciente vai só soltando algumas palavras que não fazem qualquer sentido, tá? Também o comportamento desorganizado é chamado de sintoma positivo, então é aquele paciente que tem quadros de agitação ou de agressividade, ou mesmo um quadro diferente disso, totalmente oposto, que o paciente fica muito calado, muito mudo, também é um comportamento desorganizado, porque ele é sem objetivo, né? E a agitação psicomotora, que também é comum nesses quadros. Já o que a gente chama de sintomas negativos são aqueles sintomas que eles tendem a aparecer mais com a evolução da doença, né? Geralmente, os pacientes esquizofrênicos são aqueles pacientes que falam pouco, né? Usam poucas palavras e usam, às vezes, muitas respostas não verbais. E, às vezes, tem até um empobrecimento do conteúdo. Às vezes, eles só respondem o que a gente pergunta, respondem com, às vezes, apenas uma palavra ou com gestos, tá?
O cuidado, o autocuidado e a higiene também começam a prejudicar, o paciente começa a perder a crítica da necessidade do autocuidado e de higiene. São pacientes que às vezes a gente nota que está muito calor, eles estão com roupas de frio, né? Tem essa característica da aparência. O contato ocular às vezes é limitado, faz pouco contato com o entrevistador. Uma redução da capacidade de resposta emocional, é o que a gente chama de um embotamento afetivo. Então, ele traz poucas expressões, especialmente da mímica facial. Então, ainda que o assunto seja um assunto triste, ele faz pouca expressão de tristeza, ou quando o assunto é alegre, ele faz poucas expressões de alegria, tendem a ter uma fala mais monótona, mantendo o mesmo tom, né? Uma redução do interesse, né, que é o que a gente chama de uma abulia, que é a perda de vontade, e um apragmatismo, que ele também perde um pouco a capacidade de fazer as coisas se ele não tiver aquelas orientações o tempo todo. Então, ele para de fazer as coisas que ele gostava antes, ele não ajuda mais em casa, isso às vezes incomoda muito a família, que tende a cobrar do paciente que ele faça, a família tende a dizer, olha, ele não quer fazer mais nada em casa, ele não ajuda, né? Então, precisa entender que isso também faz parte dessa doença. E a redução do interesse social, são os pacientes que tendem a ficar mais sozinhos, têm dificuldade de contato e de relacionamento. Aqui eu trouxe os critérios diagnósticos, a gente tem duas classificações que são as mais utilizadas para critério diagnóstico. A gente tem a do DSM-5, que é uma classificação americana, e a gente tem da CID-10, que é mais conhecida, né? Elas têm algumas diferenças, eu vou só citá-las, né? Então, no DSM-5, para que preencha o diagnóstico, a gente precisa ter pelo menos 2 ou mais destes sintomas aqui, sendo que pelo menos um deles tem que ser ou delírios ou alucinações ou discurso desorganizado, por pelo menos um mês, ou menos se o paciente receber tratamento antes disso, tá? E pelo DSM, a duração total do quadro tem que ter pelo menos 6 meses. E aí inclui o que a gente chama de sintomas prodrômicos, que são aqueles que vêm antes que se preencha o diagnóstico da doença, a gente vai falar um pouco sobre eles. E também os residuais, que são aqueles que depois que a gente trata a doença, o paciente fica mais funcional, consegue retomar algumas atividades, mas ainda mantém alguns sintomas. Tem que ter um prejuízo social, funcional, do autocuidado, para a gente falar que é uma doença, que é um transtorno. E a gente tem que excluir que esses sintomas sejam atribuídos aos efeitos diretos de uma substância psicoativa e de transtornos de humor. Já na CID-10, a gente tem, a CID-10 fala que precisa ter pelo menos um desses critérios de A a D, né? Ou pelo menos 2 do que eles chamam de critérios menores, tá? Por pelo menos um mês. Esses critérios maiores da CID-10 são critérios que a gente chama de fenômenos de primeira ordem de Schneider. São critérios que não são patognomônicos de esquizofrenia, mas são muito sugestivos de esquizofrenia. Então, o que a gente chama de eco de pensamento. Então, o paciente acredita que o pensamento dele, ele pensa e o que ele pensou está ecoando e as pessoas que estão próximas podem ouvir. A inserção do pensamento, em que ele acredita que alguém colocou pensamentos dentro da própria cabeça dele. O bloqueio de pensamento, em que ele sente que o pensamento para, mesmo que ele queira continuar a pensar. E a irradiação de pensamento, que ele acredita que todos os pensamentos dele estão sendo irradiados e qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode ouvi-los. Os delírios de controle, de influência, em que ele acredita que está sendo que suas ações, seus atos, seus movimentos, seus pensamentos estão sendo controlados por influências externas, né, desde extraterrestres até a própria mãe, né? Um delírio de passividade, em que ele acha que ele não precisa fazer mais nada porque alguém vai controlar. Vozes alucinatórias que comentam ou discutem entre si. Vozes que discutem entre si são bastante características de pacientes esquizofrênicos. Então, quanto maior o número de vozes, mais característico é da esquizofrenia. Se elas conversam entre si, é bastante característico. Ou alucinações que vêm de partes do corpo. Então, alucinações que o paciente sente que vêm do fígado, que vêm do estômago, né? E delírios que a gente fala impossíveis ou improváveis, delírios mais bizarros. Ou pelo menos 2 desses critérios menores, que são as alucinações persistentes junto com delírios, que não necessariamente são delírios bizarros, nem alucinações que vêm de outras partes do corpo, né? Neologismos, que é
a invenção de novas palavras. Então, com o paciente psicótico, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre o que ele diz é o que a gente entende como aquilo. Então, às vezes ele fala sobre boneca, mas boneca não é a boneca que a gente conhece. É sempre importante perguntar o que ele quer dizer com cada expressão. As quebras do pensamento, né, que tem muito a ver também com os bloqueios de pensamento, resultando em incoerência ou uma fala muito irrelevante. O comportamento catatônico. O comportamento catatônico é um comportamento grave e é uma alteração motora, na qual o paciente fica, às vezes, em mutismo, sem movimentos corporais, ou então movimentos de passividade, então no negativismo. Se você coloca o braço para cima, ele mantém o braço para cima, né? Fica ali numa posição que a gente fala de uma flexibilidade séria, e às vezes eles passam horas nessa mesma posição, que para a gente seria uma posição muito desagradável. Pode ser muito grave. E os sintomas negativos que nós já conversamos. Para a CID-10, diferente do DSM, a gente precisa de apenas um mês de duração desses sintomas, mas também precisa ter os prejuízos sociais, funcionais e do autocuidado e excluir outros diagnósticos. Algumas características apoiam esse diagnóstico, apesar de não estarem nos critérios, né? São pacientes que tendem a ter ou um afeto embotado, como a gente já conversou, ou um afeto inadequado. Por exemplo, rir quando não tem um estímulo apropriado. Um humor que pode variar, então desde um humor mais deprimido, com momentos de raiva também inapropriados, às vezes sem um motivo aparente, ou pacientes muito ansiosos. O padrão de sono tende a ser perturbado e é muito comum a inversão do ciclo sono-vigília. Podem ter essa falta de interesse em alimentar-se e um preditor de gravidade de não aderência ao tratamento é a ausência de insight. O que é um insight? É o reconhecimento da doença. É saber que está doente, saber que precisa de um tratamento. É muito comum que os pacientes não tenham esse insight e, por isso, eles tendem a não aderir aos tratamentos. E aí tem mais internação, mais recaídas e tem um risco maior de agressividade. Com relação ao que a gente estava, né, já citamos sobre sintomas pré-mórbidos e sintomas prodrômicos, esses pacientes eles tendem a ser mais quietos, mais passivos, introvertidos, ter poucos amigos, pouco interesse romântico, tendem a evitar esportes de equipe, preferem assistir filmes, TV, escutar música ou jogar games, né? Na adolescência pode ter um início súbito de um comportamento obsessivo compulsivo, que depois acaba se transformando, né, ouvindo os outros sintomas da esquizofrenia. Uma queda importante do desempenho das atividades ocupacionais, sociais, acadêmicas, pessoais. Às vezes um interesse por ideias muito abstratas, filosofia, questões ocultas ou religiosas, né? E um comportamento acentuadamente excêntrico, com ideias bizarras e às vezes até experiências perceptuais estranhas. Então, de pacientes que às vezes são pacientes que falam que eles têm, são muito intuitivos, que eles percebem que alguma coisa vai acontecer, que quando a mão começa a formigar é porque alguém vai morrer, enfim, essas experiências perceptuais estranhas. Aqui eu trouxe alguns subtipos, né, que eu vou só citar. O subtipo paranoide, que tem o melhor prognóstico dentre os outros e geralmente é aquele paciente que tem uma predominância de delírios e alucinações. Ele pode até ter um funcionamento social bastante preservado, mas tem delírios e alucinações. O desorganizado, ele tende a ser mais precoce e de pior prognóstico, tende a começar bem cedo e é mais comum nos homens, né? Também semelhante ao que a gente chama de hebefrenia. Então, são pacientes com muitas alterações comportamentais, um discurso bastante desorganizado e às vezes não tem tanto delírio e alucinação. O catatônico, como nós já conversamos, é aquele mutismo, negativismo, flexibilidade séria, né? E às vezes esses pacientes catatônicos podem alternar entre um quadro de estupor, que é esse quadro mais de um rebaixamento, até um quadro de agitação, e eles podem ficar nessa variação. O indiferenciado é quando não preenche critérios específicos para nenhum subtipo, e o residual é aquele que vem com a evolução da esquizofrenia, quando a gente começa a ter mais sintomas negativos e menos sintomas positivos. Com relação às comorbidades, é muito importante que a gente fale sobre elas, especialmente porque o tema é manejo na atenção primária. Esses pacientes, eles tendem a ter todas essas comorbidades em maior grau do que na população geral. Isso tanto relacionado à doença
quanto relacionado ao tratamento da esquizofrenia. Então, é como se eles tivessem um duplo fator de risco para essas comorbidades, especialmente a obesidade, o diabetes, as doenças cardiovasculares, né, que tanto a esquizofrenia quanto o tratamento farmacológico da esquizofrenia podem aumentar o risco dessas doenças. Então, é muito importante que a gente investigue e fique atento com essas doenças. Com relação ao abuso de substância psicoativa, também é uma comorbidade muito importante para esses pacientes. Até 50% dos pacientes são dependentes de alguma substância quando a gente exclui o tabaco, e se a gente inclui o tabaco, até 90% dos pacientes têm dependência de alguma substância. O álcool, 40% dos pacientes podem ter dependência do álcool, e o tabaco é muito importante porque a nicotina, ela acaba diminuindo a concentração sérica dos medicamentos. Então, para os pacientes que fumam, a gente tende a ter que colocar uma dosagem mais alta dos antipsicóticos para ter o mesmo efeito. O prognóstico, né, a gente tem um prognóstico negativo quando o início é mais precoce, como já falamos, né? Quando a história pré-mórbida, social e profissional é ruim, é pior, então aqueles pacientes que nunca fizeram amigos, que nunca conseguiram estudar, eles têm um prognóstico pior. Quando o comportamento é retraído, se há uma história familiar de esquizofrenia, se os sistemas de apoio são insatisfatórios, se há um predomínio de sintomas negativos, o prognóstico é pior, ainda que os sintomas positivos, delírios e alucinações possam chamar mais atenção, os sintomas negativos, que é aquela falta de vontade para fazer as coisas, falta de iniciativa, ficar mais calado, um embotamento emocional e afetivo, eles são mais graves. E quando o paciente tem muitas recaídas, episódios de agressividade, quando tem poucos laços sociais, são pacientes solteiros, divorciados ou viúvos. Com relação ao suicídio é muito importante que a gente cite, porque é a principal causa de morte prematura entre pessoas com esquizofrenia. Até 50% dos pacientes com esquizofrenia podem fazer uma tentativa de suicídio, e de 10 a 13% de fato consumam esse suicídio. E o que é mais interessante é que 2/3 ou mais desses pacientes que cometem suicídio, eles chegaram a consultar um médico clínico até 72 horas antes da morte, né? Mas eles são pacientes que, geralmente, né, no suicídio, as pessoas dão sinais. É muito comum que as pessoas deem sinais. O mais prevalente é que a pessoa diga, tá? Que ela precisa resolver alguma coisa, que a vida não vale mais a pena, que ela está sendo um peso, dá sinais. Mas os pacientes psicóticos, eles tendem a dar menos sinais. Então, por isso é muito importante que a gente fique muito atento às alterações de comportamento desses pacientes. E com relação aos fatores de risco para suicídio nos pacientes com esquizofrenia, então o período da alta hospitalar é um período de muito risco, então esses pacientes têm que ser monitorados muito de perto, pelo menos nas 2 primeiras semanas de alta hospitalar. A presença de sintomas depressivos, então alguns pacientes fazem quadros depressivos que a gente chama de depressão pós-psicótica, então ele tem um episódio psicótico e depois ele desenvolve sintomas depressivos, nesse momento o risco de suicídio é muito grande. O abuso de substâncias psicoativas, sobretudo o álcool. Após um episódio psicótico, especialmente em homens jovens que tinham uma capacidade funcional preservada. Então, o suicídio na esquizofrenia ele é muito comum naquele rapaz jovem que estava na universidade, fazendo um curso, que sempre foi bom aluno, mas sempre foi um pouco mais retraído. E aí, durante a faculdade, ele apresenta um primeiro surto psicótico, precisa ser internado, e às vezes, quando ele sai de alta, ele começa a desenvolver os sintomas depressivos, porque ele se dá conta de tudo que aconteceu, de como vai ser o seu prognóstico, sua evolução, e tenta o suicídio. E também é muito comum o suicídio por alucinações auditivas de comando, então vozes que mandam a pessoa se matar. Então sempre interrogar se a pessoa está ouvindo vozes e qual o conteúdo dessas vozes, como a pessoa faz se a pessoa acredita nessas vozes, como ela faz para controlar o que as vozes mandam. Com relação à agressividade, violência, a agressividade é um sintoma comum na esquizofrenia, mas a violência é um pouco menos comum, sobretudo o homicídio, que apesar, talvez, de um estigma, né, ou de uma crença, o homicídio é baixo entre os pacientes com esquizofrenia. Mas os episódios de agressividade, eles podem ser importantes, sobretudo naqueles pacientes que têm um baixo insight sobre a doença e aí não fazem o tratamento. É mais comum em pacientes jovens, né, do sexo masculino, com déficits neurológicos, são aqueles pacientes que já têm um déficit intelectivo prévio,
que estão com delírios persecutórios, que são mais impulsivos e que também já tiveram um histórico anterior de violência. O tratamento, os pacientes com esquizofrenia, eles se beneficiam mais da combinação de antipsicóticos com outras intervenções psicossociais do que de um ou outro tratamento isolado. Com relação ao que a gente chama de antipsicóticos, essas medicações também são conhecidas como antipsicóticos ou neurolépticos, né? E a gente tem algumas classificações para esses medicamentos. A gente pode classificá-los como típicos ou de primeira geração, ou mesmo convencionais, e atípicos ou de segunda geração. Aqui eu citei alguns só para que vocês, né, tenham conhecimento, vocês devem ter familiaridade com alguns deles, né? Especial haloperidol, clorpromazina, muito comuns na atenção primária. E aqui dos atípicos, talvez a risperidona seja o mais comum da atenção primária. E é muito importante também citar que o tratamento ele deve ser multiprofissional, até porque a gente precisa de todas as intervenções junto ao fármaco. E como é que a gente diferencia se esse antipsicótico ele é típico, convencional ou atípico? Tem muito a ver com a capacidade dele de ser um antagonista do receptor da dopamina, ou seja, a capacidade que ele tem de trabalhar lá naquele mecanismo da dopamina que a gente já citou, que é o mecanismo fisiopatológico da doença. Então, se eu tenho um antipsicótico, eu vou usar como exemplo o haloperidol, tá? Que é o Aldol, conhecido como Aldol. Tá? O Aldol, ele é muito potente antagonista do receptor da dopamina. Então, o Aldol ele é muito eficaz para os sintomas positivos, por exemplo, delírios, alucinações, agitação. Mas ele tem uma desvantagem que ele não melhora e pode até piorar os sintomas cognitivos, o embotamento afetivo e aquele apragmatismo do paciente, a anedonia, a abulia, tá? E o principal problema desses típicos, o haloperidol, é que ele acaba influenciando também nessas outras duas vias que são influenciadas pela dopamina, e aí o paciente tem o que a gente chama de um parkinsonismo, né? Ou um aumento da prolactina. No parkinsonismo são os sintomas extrapiramidais, tá? Ou parkinsonismo. O paciente fica como se tivesse Parkinson mesmo. Ele fica com uma rigidez muscular importante, com tremores de repouso, ele tem dificuldade de andar, tá andando igual um robozinho, né? E muito comum que ele tenha tremor perioral. Ele faz movimentos da boca e do nariz parecido com movimentos de um coelho, né? Então a gente fala que são os movimentos de coelho, tá? A discinesia tardia também é um efeito colateral importante desses antipsicóticos típicos, exemplo, haloperidol, né? Que está muito relacionado à exposição crônica a esses medicamentos. Geralmente são movimentos faciais e da língua, então é como se o paciente estivesse mascando, ele faz uma protusão da língua, aparecem umas caretas, às vezes até movimentos mais coreiformes, como se fosse uma dança, né? Esses sintomas eles podem ser irreversíveis e a cada ano que o paciente usa esse tipo de medicação, aumenta em 5% a chance dele ter discinesia tardia, tá? E ter sintomas extrapiramidais é um fator de risco para desenvolver discinesia tardia. Então, quando o paciente começa a apresentar aquele parkinsonismo, já é importante que a gente intervenha, ou com uma troca de antipsicótico, ou usando algum antídoto, que a gente vai conversar daqui a pouco, tá? Com relação à discinesia tardia também, como está relacionada à exposição crônica, ela é mais comum em mulheres mais idosas. Já a distonia aguda, ela é muito comum em homens jovens. Ela se manifesta por espasmos nos músculos da língua, face, pescoço e dorso. Então, às vezes é aquele paciente que chega na unidade de saúde, no pronto-socorro, né, com o pescoço todo virado para trás, com as costas todas viradas para trás, é bastante doloroso, bastante incômodo. E a acatisia também é um sintoma bastante comum, que é uma sensação subjetiva, de um desconforto, parece uma necessidade incontrolável de estar em movimento. Então, parece uma agitação, é difícil às vezes diferenciar da agitação psicomotora, mas a agitação psicomotora, além do paciente ter essa inquietação motora, ele também tem essa inquietação psíquica, então ele às vezes está mais hostil, ele fala que ele está se sentindo assim, mais agitado, ele está mais verborreico, e na acatisia não, é mais essa necessidade de estar em movimento. Então ele senta, ele quer levantar, ele levanta, ele quer sentar, né? Bastante incômodo também. A acatisia, ela pode ser amenizada com o uso de propranolol, né? E também com o uso de benzodiazepínicos, em especial o lorazepam. E a discinesia tardia, a gente pode tentar utilizar alguns medicamentos antiparkinsonianos, né? Para discinesia tardia,
tem um prognóstico muito ruim, a resposta é muito ruim. Mas para os sintomas extrapiramidais, a gente pode utilizar algum antiparkinsoniano, mais comum que a gente utilize na atenção primária é o biperideno, tá? Com relação aos outros efeitos colaterais, então tem um aumento da prolactina, isso pode gerar galactorreia, que é a saída de leite pelas mamas, né? E a amenorreia, que é quando a paciente para de menstruar. Interferem bastante na fertilidade, na desmineralização óssea, sobretudo nas mulheres pós-menopausa, então é muito importante a reposição nessas mulheres de cálcio, vitamina D, né? A disfunção sexual e ganho de peso, muitas vezes esses sintomas aqui que fazem o paciente também parar, junto com a falta de insight, esses sintomas fazem com que os pacientes parem de tomar os medicamentos. E efeitos anticolinérgicos, tá? Então, boca seca, constipação intestinal, visão turva, hipotensão postural, enfim. Lembrar que o ganho de peso ele vai ser um fator de risco para piorar aquelas comorbidades que o paciente já tem. E aí, nesses casos em que os pacientes não têm uma resposta com esse antipsicótico mais convencional, o haloperidol, por exemplo, ou ele tem esses efeitos colaterais que a gente citou de uma maneira muito importante, a gente pode trocar por esses antipsicóticos mais, que a gente fala, atípicos. Eles são atípicos porque, além de trabalharem com a dopamina, eles também trabalham com um outro neurotransmissor chamado serotonina, tá? E isso faz com que eles sejam tão eficazes quanto os típicos para reduzir delírios, alucinações, agitação, desorganização do comportamento, mas eles também ajudam mais naqueles sintomas negativos, então na apatia, no embotamento, e eles dão menos parkinsonismo e menos elevação de prolactina. E aí, diante disso, né, como escolher o antipsicótico na prática clínica, né? Primeiro, a gente tem que pensar na sintomatologia. Então, se o paciente tem mais sintomas positivos ou mais sintomas negativos. Também na idade do paciente, para a gente pensar como vai ser a evolução dessa esquizofrenia. Se ele já está indo para um quadro em que ele vai ter mais sintomas negativos ou se ele ainda está muito recente na doença e provavelmente vai ter mais sintomas positivos, tá? A disponibilidade do antipsicótico também é importante, né? Hoje, o que a gente tem na assistência farmacêutica básica é o haloperidol e a clorpromazina como antipsicóticos típicos e disponíveis pela dispensação da farmácia de alto custo, né, da farmácia cidadã. A gente tem risperidona, a gente tem a quetiapina, a olanzapina, a ziprasidona, né? Então, a disponibilidade também é muito importante. Perfil de efeitos adversos, então lembrar que antipsicótico típico, haloperidol, clorpromazina, tendem a dar mais sintomas extrapiramidais, parkinsonismo, dão ganho de peso, pode dar galactorreia e discinesias, distonias e acatisias. E os antipsicóticos típicos, eles têm um bom perfil de eficácia, eles dão menos parkinsonismo, menos discinesias tardias, mas eles contribuem também, podem contribuir muito para o aumento de peso desses pacientes e a síndrome metabólica. Considerar a resposta anterior, então, se é um paciente que reagudizou da doença e diz, olha, quando eu tive isso no outro surto, eu melhorei com risperidona. Vale a pena, às vezes, tentar o mesmo medicamento. E considerar a preferência do paciente, né, que também pode escolher, dizer, olha, eu não gosto de tomar risperidona, eu quero tentar um outro medicamento, tá? Então, também considerar a preferência dele. Com relação aos cuidados, a gente precisa sempre pensar que a ausência de respostas pode ser uma não adesão ao tratamento, tá? Justamente por aquela falta de insight e pelos efeitos colaterais dos medicamentos. Então, toda vez que um paciente não estiver respondendo bem, conforme era o esperado, sempre tentar ver como está sendo a adesão ao tratamento. Se alguém está conseguindo medicar, se alguém está conseguindo fornecer essa medicação, se alguém está monitorando essas medicações, perguntar ao paciente como está sendo tomado, perguntar à família. Acompanhar peso e as taxas metabólicas pelo risco de síndrome metabólica que esses pacientes estão acometidos. Atentar para esses sintomas que nós já conversamos, sintomas extrapiramidais. E lembrar que a falha terapêutica, ela ocorre quando a gente usa 2 ou mais antipsicóticos em tempo e dose adequadas. O que é tempo e dose adequadas, né? Chegar nas dosagens máximas toleradas, né, permitidas e toleradas, por pelo menos 8 a 12 semanas, tá? E aí sim a gente pode dizer que o paciente teve uma falha terapêutica. E nesse caso a gente pode pensar numa medicação que também é dispensada pelo
pela farmácia cidadã, que é a clozapina, que é muito usada para esquizofrenia refratária. Por que não começar logo com a clozapina? Não que não possa, mas a clozapina ela tem um risco maior de agranulocitose, então, que é a diminuição de alguns glóbulos específicos do sangue, então, especialmente os neutrófilos. Isso aumenta o risco de infecção e de morte. E ela também tem um risco maior de convulsão. Então, tem que acompanhar bem esses pacientes do ponto de vista do risco de convulsão e acompanhar com hemogramas, geralmente no início semanal, e depois a gente pode passar para hemogramas mensais, tá? Lembrar também que a clozapina, eu esqueci de citar lá no risco de suicídio, a clozapina é bastante eficaz também para o risco de suicídio. Então, além de utilizá-la na falha terapêutica, a gente pode pensar em utilizá-la quando o paciente tem um alto risco de suicídio. E, por fim, a eletroconvulsoterapia, que é um tratamento muitíssimo eficaz, às vezes pouco lembrado e bastante discriminado, né, na prática, mas é o vulgo ECT, vulgo eletrochoque, tá? Mas esses procedimentos hoje, eles são realizados sob anestesia, o paciente não sente nada, não sente qualquer dor, e eles são altamente eficazes, especialmente para as alucinações. Então, quando a gente já tentou de tudo e o paciente continua com muitos sintomas, especialmente sintomas de alucinação e risco de suicídio, vale a pena tentar a eletroconvulsoterapia. E a gente tem também um outro tratamento, chamado estimulação magnética transcraniana, conhecida como EMT, que também é aprovada para uso para alucinações auditivas. Com relação às intervenções psicossociais, a gente pode utilizar o treinamento de habilidades sociais, que nada mais é do que ajudar o paciente no seu dia a dia, né? Ele tem lição de casa, ele vai aprendendo como agir nas situações, o porquê ele age de uma maneira nas situações. A terapia de família, que é também para fazer uma psicoeducação dessa família, adequar as expectativas da família, que a família entenda como o paciente vai evoluir, a importância de estar perto, de monitorar os medicamentos. A gestão de caso, que, a meu ver, é uma intervenção psicossocial fundamental na atenção primária em saúde, né, que a gente é uma intervenção multiprofissional, que inclui visitas domiciliares, inclui reunião de caso, discussão multiprofissional de casos, inclui, às vezes, ter um profissional de referência para esse paciente. Então, eu acho que é muito interessante para esses pacientes com esquizofrenia. As terapias de grupo, a terapia cognitivo-comportamental, também pode ser psicoterapia individual, né? Os pacientes mais comprometidos, eles vão ter maior dificuldade para psicoterapia individual, mas às vezes aqueles pacientes que têm uma esquizofrenia mais paranoide, com menos comprometimento cognitivo, podem ir muito bem com a psicoterapia. A arte-terapia, que é bastante comum, né, na atenção primária e nos centros de atenção psicossocial, os CAPs. Então, a arte-terapia é interessante, ajuda, tem evidências de que é bom. A psicoeducação, tanto que o paciente entenda o que ele tem, entenda a importância de tomar os medicamentos, de fazer as terapias. E a atividade física, que é muito difícil para esses pacientes, eles têm muito pouco estímulo, né? E eles se beneficiariam muito, justamente pelas comorbidades também que eles têm. Então, para concluir, a esquizofrenia ela é uma doença crônica, multifatorial e heterogênea, que atinge pessoas jovens, na maioria das vezes, e cursa com um declínio significativo da funcionalidade. A atenção primária tem uma importância tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento e na reabilitação psicossocial dos portadores de esquizofrenia. Geralmente, esses pacientes, em momentos de surto, eles vão estar, às vezes, hospitalizados, em pronto-socorro, internados, ou mesmo em centros de atenção psicossocial. Mas quando eles ficam só com aqueles sintomas mais residuais, eles vão voltar para a atenção primária em saúde. E aí é muito importante fazer a reabilitação e a reinserção desses pacientes na comunidade. Até 80% dos pacientes com esquizofrenia têm doenças clínicas concomitantes significativas e até 50% dessas não são diagnosticadas. Então, isso é muito importante que a gente cite, né? Porque essas doenças vão ser diagnosticadas e tratadas na atenção primária. E o risco de suicídio que está associado à esquizofrenia. Essas são as referências que foram utilizadas. Agradeço a atenção de vocês.